Estamos aqui hoje, para adorar o santo nome do Senhor, com o nosso pastor Diogo, coordenador geral, nossa irmã Radassa e nosso irmão Emanuel. Estamos falando aqui diretamente do Templo Central. Estamos aqui para adorar o nome do Senhor e exaltar o seu santo nome. Deus tem se feito presente em nossas vidas. Deus ele tem abençoado, tem dado saúde, tem dado alegria de viver. E por isso estamos aqui alegres para exaltar o seu santo nome. Deus ele é fiel. Deus ele tem cumprido promessas. Deus tem aberto portas. E é por isso que nós estamos aqui com o coração grato e alegre diante do Senhor, para exaltar o seu santo nome. Desde já convido a todos os ouvintes a entrar em um momento de oração juntamente comigo. E neste momento eu quero apresentar todas as crianças do Brasil e todos os adolescentes. Desde já adianto que falaremos hoje de um tema bastante importante, que é o Maio Laranja, onde fala dos direitos das crianças e dos adolescentes que sofrem abusos. E Deus ele nos traz várias lições na Bíblia, em que ele fala que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. E este também é o papel da igreja. Então eu convido a todos os ouvintes que estão juntamente comigo ouvindo o programa da Rádio AD Campina Grande, o programa UNAD Conecta, conectando os adolescentes aos céus, a entrar neste momento espiritual de oração, pedindo proteção das crianças de todo o Brasil. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença, Senhor, nós Te apresentamos este programa, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, em todas as partes do mundo, que se tem um ouvinte ouvindo estas palavras, Senhor, que estão sendo ministradas, que vão ser ministradas hoje. Que o Senhor proteja, Senhor, as crianças de todo abuso, de toda, Senhor, influência maligna, de tudo aquilo que o inimigo tem projetado, Senhor. Vai nos lares, Senhor, de pessoas que ainda não têm um conhecimento, que estão sofrendo, que estão sendo oprimidos pelo inimigo, que o Senhor possa visitar esses lares e entrar com providência, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a fazer a sua vontade. Deus Todo-Poderoso, é isso que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, e hoje a gente tem a nossa adolescente Radassa, que está aqui. Ela vai louvar ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Depois nós teremos a participação do nosso irmão pregador Emanuel, que vai trazer uma palavra. E o nosso pastor Diogo também, nosso coordenador geral, vai estar conosco e falando dos projetos da UNAAB, também deixando uma saudação e deixando Deus lhe usar conforme a vontade do nosso Senhor, porque somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E desde já eu gostaria de ouvir a nossa irmã Radassa com uma oportunidade, louvando o santo nome do Senhor. Amém? Amém. Se teu viver exige
sorriso, as tuas lágrimas Ele vai transformar. Pra sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Glória a Deus. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Teu coração entregar. Feliz serás se o teu coração ao Senhor entregar. Que hino maravilhoso podemos ouvir, né? Através desse instrumento do Senhor, que é nossa irmã Radassa. Estamos felizes demais por receber ela aqui. É uma bênção nas mãos do Senhor, mas ela não vai ficar só nesse louvor não. Daqui a pouco ela vai estar cantando mais uma vez, vai estar adorando juntamente conosco. Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias em Lucas capítulo 15 e vamos trazer uma breve saudação. Vamos falar um pouco aqui sobre esta parábola. Sabemos que este trimestre estamos tratando das parábolas de Cristo na lição da EBD. E eu convido desde já o nosso coordenador geral para fazer a leitura. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1, que tão bondosamente aceitou o nosso convite de estar aqui. Ele é um homem que é muito atarefado, mas hoje Deus propiciou este momento maravilhoso de estar aqui conosco, fazendo parte e contribuindo com a obra de Deus. Amém? Pastor Diogo. Amém, amém. A paz do Senhor a todos que fazem parte da rádio AD Campina Grande, né? Onde estamos aqui com o programa Unag Conecta. E quero agradecer ao nosso irmão João Bruno por ter aceitado esse convite de estar à frente desse trabalho excelente aqui, fazemos com excelência para o Senhor Jesus. Também ao nosso pastor Dari por ter proporcionado, né, mais uma forma de evangelizar e levar a palavra do Senhor a todos os ouvintes que estão conectados a esse lindo trabalho. Mas como nos foi dada a oportunidade, vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 3, que diz assim a palavra do Senhor. Foi então que Jesus propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou, até que a encontre? Assim que a encontra, coloca por sobre os ombros, cheio de alegria, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muita mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos
que não precisam de arrependimento. Amém? Quando nós paramos para meditar nessa parábola, até estava comentando com o nosso pastor Diego aqui, que no mundo empresarial 1% é um número insignificativo, né? Se a gente falar assim, eu tenho uma empresa e ela lucrou 1% a menos, a gente desprezaria esse valor, porque é um valor que não faria tanto sentido no nosso mundo natural. Mas quando falamos deste 1%, pastor Diego, o que é que a gente pode extrair desta palavra aí? Bem, falando na vida secular, né, 1% é uma oscilação que nós temos no trabalho que realmente não leva-se tanto em conta. Mas mostra-se aí o poder, o carinho, o amor de Deus para conosco, que 1% para Ele é muita coisa. Vemos a preocupação com o Senhor, demonstrado primeiramente através de Jesus Cristo, né? Quando o próprio Deus, em forma de carne, veio à terra para dar-se a si mesmo por nossos pecados, para que nós pudéssemos chegar ao arrependimento, não pelo próprio mérito, mas pela graça, que é algo sublime, algo que só Deus mesmo pode dar. E essa graça, ela não atinge aqueles que se acham que são alguma coisa. Essa graça, ela alcança aqueles que já estão perdidos, como diz aí a parábola, né? A ovelha perdida, aquela que está fora do aprisco. É algo muito lindo, posso dizer assim, é lindo ver o cuidado de Deus para com cada um de nós. Amém. É interessante que essa parábola da ovelha perdida, ela faz parte de uma sequência de 3 parábolas, né? Quando você vai ver, tem mais um pouco, tem a moeda perdida, né, que é a dracma, e nós também temos a parábola do filho pródigo. E nós podemos extrair, né, individualmente dessas parábolas lições importantes, que Deus, Ele conhece cada pessoa individualmente, e nenhuma vida para Deus é insignificante. Quando Deus ele diz assim em sua palavra, não ameis o mundo, né? Ele está falando de quê? De um sistema corrompido. Deus jamais está falando de pessoas. As pessoas, elas merecem total atenção. Por quê? Porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, como diz em Romanos capítulo 3, versículo 22. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. Sabemos que, como o pastor disse, o verbo se fez carne, como diz lá em João, capítulo 1, versículo 1. Então Deus ele nos mostra que, mesmo que uma pessoa que se afaste, uma pessoa que esteja perdido, Deus ele tem a intenção de buscar e de procurar o que se havia perdido. A intenção parte de Deus. Ele ama você. Ele quer ter você como filho. É interessante que quando nós estávamos distante de Deus, nós não tínhamos pai, nós não tínhamos dono. E depois que fomos feitos filhos de Deus e não mais criaturas de Deus, podemos clamar com o Espírito que clama junto conosco, Abba Pai, meu papai. Nós temos um Pai no céu. Então, se você é afastado da presença de Deus, se você está distante da vida espiritual com Cristo, Deus ele te diz nesta tarde que ainda há retorno. Você pode voltar. Às vezes a ovelha se perde porque ela vai atrás de novos pastos. Ela começa a se alimentar de pastos diferentes. E a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e conhece. E Deus está falando nesta tarde para a sua vida, que Ele é o bom pastor das ovelhas e Ele quer te trazer de volta. Então, você está afastado e muitas vezes você se sente desvalorizado porque você sente o pecado que está em você. Mas o Espírito Santo da verdade te diz nesta tarde que há retorno, que Deus Ele quer te encontrar. Deus Ele quer te trazer de volta. Deus Ele te procura com cuidado e com intenção. E há alegria quando Ele encontra, pois Ele coloca a ovelha nos seus ombros para a trazer de volta. Então, nós vemos o pai correndo em direção ao filho, quando o filho retorna para casa. Então Deus, Ele é o mais intencionado.
Quando nós paramos para meditar, nós como pais, e olhamos para os nossos filhos. Às vezes um adolescente diz assim, eu tenho um amigo aqui, eu tenho um amigo ali, e meu amigo me deu um conselho. Meu amigo quer o meu bem. Mas eu posso dar um conselho a todos os adolescentes. A única pessoa que quer o seu bem maior, que quer ver você prosperar, que quer ver você crescer, sem interesse algum, sem cobrar nada, sem interesse de nada em sua vida, é o seu pai e sua mãe aqui na terra. E Deus que está nos céus. Porque o pai, o verdadeiro pai, aquele que ama o seu filho, ele é o mais vocacionado e interessado no sucesso do filho. Então, por isso, o pai, ele é mais do que um amigo. Ele é muito mais do que um amigo. Porque o pai, ele se dedica pelo filho. Desde já eu gostaria... É engraçado que a gente nem combinou, a irmã Radassa, mas estávamos no mesmo Espírito, no Espírito Santo de Deus, e ela escolheu um louvor que é chamado de Ousado Amor, né? E esse louvor retrata justamente essa realidade de alguém que vai buscar uma ovelha perdida. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos ama. E veio para dizer que Deus está falando através desta palavra. Porque se a gente tivesse combinado, não teria saído tão certo a palavra com o louvor. E por isso eu gostaria de ouvir mais uma vez a nossa irmã Radassa louvando o santo nome do Senhor. Acompanhe conosco, louve conosco, mande sua mensagem. E se você estiver precisando de oração, se tiver alguém aí completando na sua congregação, você fala aqui que a gente vai orar ao vivo, a gente vai estar apresentando o nome dessa pessoa ao vivo. Se está precisando de uma cura, de um milagre, de uma porta aberta, manda seu paz do Senhor, manda seu alô, que a gente vai estar aqui intercedendo juntamente com você por essa pessoa que está precisando de oração. Amém? Irmã Radassa. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa os 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, né? Infinito e ousado o amor de Deus. E desde já gostaria de chamar o nosso irmão Emanuel para se sentar juntamente conosco. Ele vai nos trazer uma palavra aí de 1 hora dos Gideões, 1h30. E ele vai estar nos trazendo uma reflexão. É brincadeira, nosso irmão Emanuel é uma bênção, tem contribuído conosco aqui. E ele está livre para deixar o Espírito Santo usar ele como uma ferramenta nas mãos do Senhor, que ele possa ministrar, louvar, fazer conforme Deus colocar em seu coração. Amém? Amém. Nosso irmão Emanuel com a palavra. Queridos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou grato a Deus pelo convite, pela nossa irmã Girlane que nos convidou, nosso pastor também que está aqui. É uma honra, nos abençoe. E hoje eu não sou pregador, né? Mas Deus colocou essa palavra no meu coração. Romanos 7, versículo 14, a partir do versículo 14. E esse é um capítulo que, por mais que não pareça, mas ele está muito ligado ao Maio Laranja. Até o tema, até me surpreendi, né, quando me falaram. E ele é muito lindo. Romanos 7, 14 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu acho que muita gente está se perguntando agora, né? Como é que isso se encaixa? Não estou entendendo. Mas o interessante é que o pecado, ele se instaura na humanidade. E Paulo, eu vejo que ele parece estar muito angustiado nesse capítulo. Porque ele se vê consumido pelo pecado. Se vê consumido pelas próprias vontades. Até talvez pelos traumas da vida dele. E aí ele fala sobre isso no capítulo 7. Ele fala sobre o quanto que a lei, ela deu a noção para ele do pecado, mas não mostrou para ele a solução. E aí ele diz que a lei, ela fez com que o pecado aparecesse mais para ele, podemos dizer assim. E aí ele vai detalhar. Só que chega um momento que ele começa a se martirizar. Ele começa a dizer: o bem que eu quero fazer, se não faço.
O mal que eu não quero, esse eu faço. Que miserável homem que eu sou. Quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? Só que é interessante que Paulo, no capítulo 8, ele começa já falando: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu imagino Paulo tendo uma visão, uma clareza de mente, e até Deus falando com ele, dizendo: Paulo,